Vale a pena ser gestor de tráfego em 2026? Essa é a pergunta que muita gente tem feito. Pô, com o avanço das inteligências artificiais aí, hoje em dia o empresário tem mais autonomia com relação à criação de anúncios patrocinados. Hoje, com o botão impulsionar ou com as ferramentas do Meta Business, o empresário clica ali, ou então o funcionário clica e aí os anúncios já estão ativos, veiculando e ainda por cima gerando resultado. Então, pô, será que vale a pena ser um gestor de tráfego hoje? A minha resposta é sim, sempre vai ser, porque é o que eu sempre tenho dito. A inteligência artificial ela não veio para substituir o ser humano, ela veio para substituir o ser humano que não sabe gerenciar, não sabe manusear a IA. Então, assim, eu sou um gestor de tráfego pago, certo? Eu estou me posicionando no mercado, eu estou prestando meu serviço. Se eu não uso as ferramentas que têm evoluído realmente com as IAs, né? Principalmente para criação de imagem, criação de texto, criação de vídeo e até mesmo a elaboração dos anúncios, a configuração dos anúncios, né? Hoje você consegue encontrar inteligências artificiais que vão fazer esse processo operacional, tranquilamente. E se eu, como profissional, não passo a dominar essas ferramentas, certamente algum outro profissional que presta o mesmo serviço que eu, um concorrente, de fato, ele vai estar dominando, porque com certeza tem pessoas que estão se aperfeiçoando, estudando, ele vai dominar essas ferramentas e vai se sobressair, ele vai ter mais resultado do que eu, obviamente, isso é óbvio. Então, a IA ela não veio para substituir o ser humano. Tem tarefas operacionais que a inteligência artificial ela nunca vai substituir. É claro que muitas profissões, sim, de fato, eu não estou falando que não é real o fato de que a IA ela pode estar roubando realmente algumas funções, alguns empregos, e pessoas já devem ter perdido seus empregos por conta disso. Empresas globais já reduziram seu quadro de funcionários porque existem processos hoje que são executados somente com IA. Então, assim, isso é uma realidade. Porém, dentro desse mercado de tráfego pago, a pessoa que domina a inteligência artificial, as ferramentas, as mais diversas ferramentas, né? Desde as mais básicas, as mais avançadas e específicas, desde as mais conhecidas e populares, como aquelas mais técnicas também. A pessoa o profissional que domina essas ferramentas, ele sem dúvidas, ele vai estar muito na frente. E não só o gestor de tráfego pago, até outras pessoas que trabalham em setor comercial, vendedores, enfim. Pessoas que trabalham de CLT também, profissionais liberais, ou então até mesmo autônomos, enfim. O que eu quero dizer é que a IA, ela sem dúvidas, ela veio para potencializar talentos. E o tráfego pago é o seguinte, o tráfego pago consiste no quê? A parte operacional, técnica, que é configuração de anúncio, configuração de público, configuração de portfólio, e análise desses números dos anúncios e os relatórios, os feedbacks. E o que fazer com esses feedbacks, o que fazer com esses números, porque números são dados que eles nos trazem uma resposta. Se você tem ali uma campanha de tráfego pago que tem números, a partir daqueles números você consegue tomar decisões para seguir um caminho mais eficiente. Então, assim, a parte técnica consiste nisso. E tem o outro lado que é a assessoria para o empresário. É você estar orientando o empresário na tomada de decisões com relação ao posicionamento, com relação ao processo comercial, processo de vendas, porque não adianta nada eu subir os anúncios do empresário aqui, da empresa, e lá no processo comercial, o processo de vendas dele está tudo bagunçado. O atendimento não é bom, o follow-up, o pós-venda não é bom, então não adianta absolutamente nada. Então o gestor de tráfego, além de ter que possuir habilidade técnica, ele também precisa ter a mentalidade certa para que ele consiga orientar o empresário, para que a empresa consiga ter mais performance orgânica e assim o tráfego pago vai ter uma performance melhor também. Porque se eu tenho uma empresa A e uma empresa B que investe a mesma coisa em tráfego pago, mas a empresa A ela não se posiciona constantemente, ela não está ali mostrando rostos reais de pessoas, mostrando ali clientes satisfeitos, provas sociais, mostrando como é que funciona e trazendo a credibilidade, a confiabilidade. E a outra empresa B já faz o contrário, já se posiciona, já faz todo um processo de posicionamento, processo de vendas. Ambos investem a mesma coisa. Obviamente quem vai ter mais vantagem vai ser a empresa B. Isso aí é meio óbvio. Então, o gestor de tráfego, para que ele possa se manter no mercado hoje, ele precisa ter a habilidade técnica, o olhar de especialista ali para orientar o empresário nos outros pilares que envolvem o crescimento de uma empresa, o crescimento das vendas de uma empresa. Então, sem dúvidas, eu falo, hoje, 2026, 2027, 2028, os próximos anos vai ser o melhor momento, porque hoje eu vejo que tem gente que nem sabe o que é tráfego pago ainda, tem empresário que está há anos, principalmente os mais velhos, né? Isso é um fator natural. Mas tem muita gente que não sabe o que é. Mas todos os que não sabem o que é, têm a necessidade de ter campanhas de anúncios online na sua empresa. Agora, cabe a nós, profissionais desse mercado,
nos posicionarmos de forma profissional, de forma técnica e atrair a atenção dessas pessoas e trazer essa consciência, conscientizar essas pessoas. Então a gestão de tráfego está longe de acabar, está longe de ser substituída por inteligência artificial, e mesmo que todo o processo de criação de campanha, de vídeo, de imagem, de texto, mesmo que tudo seja feito pela IA, ainda assim o empresário não vai ficar dedicando tempo para ficar construindo todas as campanhas de anúncio, a não ser que seja um MEI, alguém que esteja começando do zero, mas eu estou falando de empresário de média empresa, pequena para média empresa, empresas que faturam 100, 200, 300 mil, empresas que já tem ali um quadro de, no mínimo, 3, 5 funcionários que sejam. Tudo bem, realmente, o empresário pode delegar aquela função para um funcionário, mas sempre vai ser melhor você ter alguém técnico, especialista, alguém que sabe o que está fazendo. Isso é uma espécie de controle de risco também, porque o tráfego pago é investimento, vai ser um dinheiro do caixa da empresa para investir nesses anúncios. Então esses anúncios ele precisa trazer retorno. Então o empresário que é empresário, ele sabe disso, ele não vai querer arriscar e entregar na mão de um funcionário para fazer de qualquer jeito. Não, ele vai querer um técnico, um prestador de serviço. E é aí que a gente entra. E o Brasil, são mais de 20 milhões de empresas ativas no Brasil, sendo que mais de 90% são microempresas, médias empresas, né? Empresas que precisam crescer, empresas que precisam se desenvolver, precisam vender mais. Tá? Então, assim, acredito que esse seja o melhor momento para você ser um gestor de tráfego pago. Esse canal é para isso também, para trazer essa ideia, para trazer essa mentalidade para as pessoas e para conscientizar também de que não é tarde, pelo contrário, claro que anos atrás o mercado estava muito mais cru, então assim, mais pessoas precisavam, era mais fácil, os leilões estavam mais baratos do Facebook, de outras plataformas, tinham menos profissionais, tinham menos agências também. Óbvio que teve um momento ali em que uma escala ela poderia acontecer mais rápido. Só que eu acredito que quanto mais o mercado evolui, quanto mais fica, entre aspas, difícil de você crescer, mais seguro é também. Porque isso exige que você se aperfeiçoe tecnicamente, exige que você seja melhor, um profissional melhor. E você tendo essa visão de se aperfeiçoar e ser um profissional melhor, isso te faz estar na frente de muitos que ficam acomodados e perdem espaço nesse mercado. Então se você tá aí achando que não dá mais para ser gestor de tráfego, que já está saturado, que esse negócio de saturado não existe, tá? Não existe, está faltando profissional de qualidade. Infelizmente, o tráfego pago ainda não tem uma regulamentação, um órgão que vai regular ali, um conselho regional, alguma coisa do tipo. Não tem, até porque, enfim, você não precisa nem ter um diploma, você não precisa ser formado em nada para ser gestor de tráfego. Basta você se dizer gestor de tráfego e tentar convencer e ofertar o produto, o serviço para alguém. E você não precisa de absolutamente nada para convencer um empresário de fechar com você do que o seu poder persuasivo, a sua persuasão, né? Então, se você é bom em falar e se comunicar e você quer ser um gestor de tráfego, é o melhor caminho. Você não sabe o que fazer, você está perdido na vida, você está em dúvida. Eu acho que esse mercado na prestação de serviço digital é mais interessante. E o tráfego pago ele é uma porta de entrada para vários outros serviços que você pode oferecer, como, por exemplo, criação de imagem, criação de vídeo, a assessoria comercial, implementação de CRM, edição de vídeo, captação de vídeo, uma série de outras coisas que você pode fazer. E eu vou estar abordando exatamente isso aqui nos próximos vídeos. Inclusive, tem um vídeo aqui, eu acho que dá para eu anexar aqui no card. Tem um vídeo aqui que ensina, um vídeo de 40 minutos que ensina como é que você vai construir ali como é que você vai implementar ali dentro de um portfólio empresarial, organizar a casa, né, organizar a casa ali dos portfólios, dos ativos digitais de uma empresa dentro do Facebook, que é o principal canal hoje, né, de anúncios no mundo. Então é basicamente isso, tá? 2026 é um momento para você que quer ser um gestor de tráfego. Eu não tenho um curso para te vender, não agora, mas em breve a gente vai ter algo mais específico, mas com esse vídeo que eu falei agora há pouco, já dá para pegar uma noção básica de como fazer esse processo operacional acontecer, né? Dar o start aí. E o resto é consequência, você aprende, você domina, e aí você tem mais autonomia para chegar e falar, para explicar, para vender também. Então é isso, não deixe para depois, comece hoje, porque agora é o momento.